Bom, nós estamos de volta com a Ação Nacional e hoje estamos debatendo sobre o armamento nos Estados Unidos, os impactos dele também aqui no Brasil. Eu recebo a especialista em comportamento humano, Maria Belintani, e também o professor de geopolítica, Marcos Antônio de Moraes. A gente estava falando na questão do Brasil, trouxemos esse quadro dos Estados Unidos para o Brasil, começamos a falar um pouquinho aqui, mas eu quero mostrar um VT antes aqui, de lá de Goiânia. Vamos ver primeiro e depois a gente discute o assunto. O adolescente de 14 anos que matou 2 colegas e feriu outros 4 nesta sexta-feira na sala de aula de uma escola privada de Goiânia teria se inspirado em tiroteios em massa. Filho de policiais, o jovem afirmou em seu primeiro depoimento à polícia que se inspirou em 2 tiroteios ocorridos em escolas. Segundo a investigação, a gota d'água foi o bullying que sofria de seus colegas. Este adolescente, colega do atirador, confirma essa versão. Começou com ele sofrendo bullying. Ele sofria muito bullying por muitas pessoas, ele que falava que não passava desodorante. Por principal, o João Pedro Calembo foi o que atirou, que ele foi o primeiro que foi morto, né? Os estudantes João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, ambos de 14 anos, morreram na sala de aula. O menino relata detalhes do tiroteio. Sim, a gente estava na aula quando a gente escutou uma bomba. A gente achou que era uma bombinha na sala. E aí, logo em sequência, a professora perguntou o que era aquilo. E aí ele sacou a arma assim e ele virou para atirar no João Pedro Calembo, que era o alvo dele no começo. E aí depois que ele tirou no João Pedro Calembo, ele começou a atirar nos outros alunos. O adolescente afirma que seu colega já falava em matar há algum tempo. Quando brincava às vezes com ele, ele falava que ia matar a família de cada um. Eu não sei se era brincadeira ou não, mas ele falava que ia matar a família de cada um. Mas muita gente não acreditava, né? Dos 4 feridos, uma menina de 13 anos é a que está em pior estado. Temos uma menina em estado grave, essa menina encontra-se internada na UTI do hospital, uma das nossas UTIs. Ela teve perfuração dos 2 pulmões. O adolescente carregou uma pistola calibre .40 que estava em sua casa, escondida em um móvel, e a levou à escola em sua mochila. Logo depois de atirar contra os colegas, ele apontou a arma para a cabeça. O menino foi convencido a não se suicidar por uma professora. Portanto, aí, um fato que aconteceu em outubro deste ano, em Goiânia, né? Interessante aí, o professor aqui falou bullying, né? Ele sofria bullying e tudo mais, pelo visto é um grande princípio da pessoa se armar e tomar a decisão de sair matando todo mundo. Na verdade, aquele que sofre bullying, às vezes ele é a gota d'água, né? Num caso como esse, a gente precisaria ter mais elementos, a gente não pode analisar superficialmente, porque senão a gente acaba expondo muito a criança, né? A criança, os familiares, e a gente não deve falar, quem é o culpado? A gente tem que analisar o contexto. Um dos contextos que está claro aí é que com uma arma, né, os modelos que a gente vê na mídia, seja no videogame, nessas ocorrências nos Estados Unidos, na própria história que o professor estava trazendo dos Estados Unidos e que eu comentei. Eu tive um modelo de violência para resolver os meus problemas, né? Eu apareci na televisão, eu posso ter até morrido, me matado, mas no Realengo também nós tivemos outro caso há um tempo atrás. No Realengo é um dos fatos onde ele se inspirou. Ele declara. São modelos não adequados para você resolver aquilo que vai dentro de você. O que eu acho que esse tipo de fatalidade nos ensina é que nós precisamos levar essa discussão para dentro da sala de aula e as possibilidades de resolução de conflito. Porque a arma, a violência, seja ela nesse tipo, ou no trânsito, ou quando você junta um grupinho e vai colocar fogo no mendigo, ou vai pegar alguém para bater, ou um travesti, são coisas que estão relacionadas. Então, eu preciso discutir, eu vejo que os nossos jovens, eles estão muito sozinhos. Eles não têm oportunidade de trocar com os mais velhos. E assim, não é o controle do comportamento deles que vai fazer com que eles cresçam.
É o diálogo no sentido, não é só conversar, não. É o diálogo no sentido de analisar a situação, trocar ponto de vista com outros colegas da classe, né, para saber, gente, como poderíamos ajudar ou ter ajudado esse aluno, né, da escola tal, a superar esse momento difícil que ele estava passando. Que alguém deve ter percebido. É a percepção que eu tenho que ter em relação ao outro. É um pouco de humanidade, de solidariedade, de um olhar. Porque assim, tudo bem, você comentou, olha, mas as leis não são cumpridas. Mas elas devem ser cumpridas. Porque hoje, se eu não cumprir a lei, é porque o outro não... Não, é porque eu tenho como princípio ser correta. Mas psicologicamente falando, essas notícias sobre terrorismo, Estado Islâmico, ataques com armas, elas influenciam ou podem influenciar os jovens, pelo visto que a gente está vendo? Sim. Porque hoje todo mundo tem acesso a todas as informações. Sim. Um garoto de 8 anos consegue ler, 9 anos consegue ler Sim. uma notícia dessa no celularzinho dele lá em casa. Sim. Exatamente. Esse garoto, ele aprendeu passo a passo o como ele deveria fazer isso. Eu não tenho nem ideia como manuseia uma arma. Então, esse rapaz já sabia manusear uma arma. Fui conversando com ele. Ele disse como ele fez. Ele pesquisou na internet como fazer cada passo. Se é um adulto, você chama isso de crime premeditado. Agora, pensa um pouquinho. Primeiro, nós estamos numa fase de intolerância. Ou, se você preferir, tolerância zero com o outro. Isso a nível mundial. Eu já disse aqui, o próprio delegado, secretário da ONU, ele disse o quê? Que o mundo está vivendo uma epidemia chamada intolerância. Agora, não podemos colocar apenas a escola como referência. Não, o que você está ensinando para essa criança, você é quadrado. O que ele vê no computador, aquilo sim é vida, aquilo é machismo, aquilo é violência, aquilo é liderança. Então parou. Então acho que eu preciso, perdão, vou falar uma palavra forte, quem sabe censurar alguma coisa no computador. Quem sabe? Filtrar. Ah, isso depende do pai. O pai não tem coragem. Ele passa esse problema para a escola, quando não para a igreja. Então, qual é o papel da escola, da igreja? Qual é o papel dos pais? E eu tenho dentro do quarto dele um computador ensinando tudo errado, tudo diferente do que as gerações que você disse, as mais antigas, essa falta de diálogo, deveriam estar fazendo. Minha conversa é quadrada para aquilo que ele está ouvindo e tendo acesso. É por isso que a gente orienta sempre que quando existe a troca, né, você proporciona debates na classe e eles próprios, né, manifestam as suas diferentes opiniões e o professor está presente, evidentemente, isso provoca lentamente, mas provoca uma alavancagem de mudança de ponto de vista, porque numa classe com 25, com 30 ou 40, eles pensam diferente, né? Nós vivemos, eu concordo que o modelo de educação que a gente teve foi esse, mas como o senhor mesmo falou, a gente está vivendo transformações. O mundo está mudando e nós, enquanto adultos, precisamos dessa articulação. Eu não digo que seja aceitar tudo, a questão não é essa, mas também o proibir, você não dá conta. O seu controle, ele vai enquanto o seu filho está ali e é pequeno. Você começou assim, olha, uma criança de 8 anos que tem acesso no celular a respeito dessas coisas, como é que você influencia? Mas é lógico que influencia, não tenha dúvida. O que uma criança de 8 anos consegue pensar quando vê homens-bombas explodindo? E aí, não é só isso, que essa pessoa, quando antes de explodir, estava feliz e ela se colocou como voluntária
horário para fazer isso. Opa, então... Ou fez isso para Deus, para na Deus, concepção né? dele, é Deus para ele tem que sair explodindo todo mundo. Então veja que Em essa alguns pessoa casos, está fazendo alguma coisa. De radicalismo, sim. Sim. E é um péssimo modelo. E eu não né? tenho diálogo com meu filho. Ele Não. lê isso daí. Ele começa a acompanhar essas notícias. Uma pessoa ainda que não tem uma formação de uma opinião, quer dizer, uma opinião formada. Isso, sobre o mundo e ele não tudo. tem. Sobre a realidade e o que é real e o que não é real. E essa idade... desculpa, você é muito mais autorizada a falar isso do que eu, mas a mente de uma criança é uma fita virgem. Sim. E tudo aqui é um para-raio, é uma antena, ela capta aquilo que chega da melhor maneira para ela. É a roupa que serviu. É a roupa que serviu. Enquanto que... Eu estou tentando dizer isso, gente. Os nossos discursos estão falidos. Os nossos discursos estão falidos. A gente precisa mudar a maneira de ver. Não é fácil. A gente enfrenta muitos conflitos enquanto pai, enquanto mãe, porque o pai quer proteger o seu filho, então dá o computador para que ele possa ficar dentro de casa. Aí vem aquela torrente de informações que não são adequadas para aquela criança. Sim. Né? Para aquele jovem. O filho não conversa a respeito daquilo com os pais. Ele vai conversar só com os colegas. Então, ele não tem um adulto para falar, escuta, mas e se fosse assim? Certíssimo. E se fosse assado? Você já pensou nisso? Porque é ele que... É esse tipo de questionamento que faz com que essa criança pare para pensar. Né? Aí, felizmente, né, a gente vê a escola como uma das maneiras para fazer isso, inclusive para orientar os pais a esse respeito. Sim. No entanto, veja, até os professores também ainda não estão tendo na sua formação a orientação técnica para que eles possam agir dessa maneira. Perfeito. Como agir numa situação dessa de conflitos, como a gente está vendo. Perceber um comportamento diferenciado num grupo de 25 alunos. Sim. Você consegue perceber? Você vai perceber que um se destacou de uma forma mais violenta. Opa, vamos conversar. Ou então, toda escola tem um psicólogo. Sim. Tem um serviço. Olha, bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já no próximo bloco discutindo mais um pouco esse assunto. Vamos lá.